Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Esse é o desejo sincero do meu coração. Passando mais uma vez para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Gostaria de te convidar a pegar a sua Bíblia, mantê-la aberta durante todo esse nosso momento de reflexão, para que juntos possamos aprender e desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Livro do profeta Jeremias, ou carta do profeta Jeremias, epístola do profeta Jeremias. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso. Eu quero, no dia de hoje, refletir um pouquinho com você a respeito de medo e de esperança. O Senhor me direcionou para essa palavra. A gente tem visto aí, em meio a essa pandemia que nós estamos atravessando, esse período de quarentena, de confinamento social, algumas pessoas se desesperando, principalmente por causa das mensagens e das notícias que chegam, né? E o Senhor Deus tem uma palavra de vitória, de esperança para mim e para você. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso de número 11, para a nossa reflexão. Enquanto você abre, e chega até o texto, eu quero te desafiar a aproveitar esse tempo para estudar a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para dedicar um tempo de oração, de culto doméstico, de crescimento, de amadurecimento na fé. E quem sabe, a partir desse texto do livro do profeta Jeremias, você possa estudar todo o capítulo, estudar todo o livro. Amém? Quero desafiar a estudar esse livro, essa epístola. Quando a gente fala epístola é porque é uma carta, e é a primeira vez que esse gênero literário vai aparecer no Antigo Testamento, né? É no livro do profeta Jeremias. Os relatos desse livro ou dessa carta ainda são usados hoje na história da igreja como paradigma para inúmeras situações. E antes de lermos essa promessa linda da parte do Pai, eu quero falar um pouquinho a respeito do contexto, do apanhado geral, para te ajudar nessa nossa reflexão. Amém? O povo de Israel, ele está no exílio, ele está no cativeiro, e tudo isso consequência do pecado, da desobediência a Deus. O livro do profeta Jeremias, ele contém profecias, ele contém advertências, ele contém ensinamentos que fizeram parte do ministério do profeta no reino de Judá. Ele nasceu de uma família sacerdotal, pregou no reino de Judá por aproximadamente 40 anos. Ele iniciou seu ministério por volta do ano de 626 a.C., no 13º ano do reinado do rei Josias. Também pregou durante os reinados do rei Joaquim, Zedequias e de Nabucodonosor. Esse último é aquele rei que destruiu a cidade de Jerusalém por volta do ano de 586 a.C. Essa carta, ou essa epístola, ela foi escrita entre duas deportações. Ela é endereçada à primeira leva de cativos durante o reinado do rei Zedequias, né? Todo o livro do profeta Jeremias, isso tem que estar claro para mim e para você. Todo o livro, toda a carta do profeta Jeremias, ela é sobre Deus interrompendo os planos do povo, chamando-os ao arrependimento e demonstrando a sua soberania em meio às crises e às adversidades que o povo dele estava passando, ok? Ainda bem jovem, o profeta Jeremias ouviu a voz do próprio Senhor o chamando. Isso está registrado lá no capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. É um texto que a gente gosta muito, algumas pessoas utilizam muito esse texto, às vezes inclusive fora do contexto, né? Lá está registrado: antes que te formasse no ventre, te conheci. E o texto continua dizendo que Deus o ungiu e o enviou como profeta às nações. Ele viveu num período extremamente conturbado da história do povo de Israel. Jeremias foi um pastor sem igreja,
Ao longo de sua vida, ele foi rejeitado pelo povo, ele foi desprezado por pregar a palavra do Senhor. Na tentativa de silenciá-lo, tentaram prendê-lo ou prenderam por diversas vezes, o torturaram por diversas vezes, tentaram matá-lo, né? E tudo isso por causa da sua pregação. Durante o seu ministério, ele derramou inúmeras lágrimas pelo seu povo e por causa disso ele é conhecido por alguns como o profeta chorão. As suas lutas e perseguições foram tamanhas que Jeremias chegou a ficar por um período da sua vida deprimido, ele pensou em morrer. No entanto, nenhum desses problemas minou a sua fé, o travou ministerialmente falando. Ele, mesmo tendo sofrido todos esses ataques, ele continuou com a sua fé firme e fortalecida em Deus. Isso nós precisamos evidenciar. Amém? Um dos temas que norteia toda a epístola, ou toda a carta, todo o livro do profeta Jeremias, é o cuidado do Senhor para com o seu povo e a promessa de que ele os reuniria, os restauraria e os fortaleceria. O ministério do profeta, ele enfatiza principalmente que atos, ritos, serviço, tudo isso é inútil diante de Deus quando não há uma devoção sincera de coração, quando não se vive uma vida que testifica o senhorio do Senhor. Ele enfatiza que mudanças superficiais não têm proveito, e que é necessária uma renovação completa na vida espiritual da nação, do povo, assim também como é necessária uma restauração completa da mente, né? uma mudança de mente, mudança de comportamento. O profeta, no decorrer da sua história, ele também tem que lidar com falsos profetas, com falsos mestres, com falso ensino, e ele tem que combater essas coisas. Surge o Ananias, e mais à frente a gente vai falar um pouquinho dos falsos mestres, ok? Gente que adora liberar uma palavra distorcendo as escrituras, sem o aval de Deus, seja para animar, seja para fortalecer, seja para motivar alguém, assim também na direção contrária, gente que faz isso para tentar gerar pavor, gerar medo. E como tem falsos mestres, né, no decorrer da história, como tiveram falsos mestres, como ainda tem muitos falsos mestres à nossa volta. Por isso a importância de dar esse destaque dentro da nossa meditação, e nós o faremos um pouquinho mais à frente. Mas vamos ao texto. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versos de número 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Que palavra poderosa, né? E eu quero começar a nossa meditação, a nossa reflexão, depois de ter feito esse apanhado geral para você, falando um pouquinho das semelhanças do cenário atual que nós estamos vivendo. Porque aquele povo estavam vivendo dias ou tempos de crise, eles estavam no cativeiro, e a consequência deles estarem no cativeiro, uma das consequências deles estarem no cativeiro, ou a principal consequência, era o pecado generalizado que havia se estabelecido naquele cenário, que não é diferente do cenário que nós estamos vivendo, ok? Dentro e fora do meio religioso. Uma outra característica muito semelhante, muito parecida com os dias atuais, é porque aquele povo também, durante o período de cativeiro, eles perderam o seu lugar de culto, perderam o seu acesso ao culto, perderam ou ficaram impossibilitados de ter aquelas peregrinações tão comuns a que eles estavam acostumados a Jerusalém ou ao templo, né?
Isso levou o povo lá na Babilônia a uma crise espiritual profunda. As pessoas começaram, e sempre em situações extremas, elas têm o costume, o hábito de ficar terceirizando a culpa, de ficar procurando um culpado, de ficar apontando um culpado, né? E normalmente as pessoas se apegam a situações externas, ou seja, alheias a elas mesmas, né? Como a razão ou motivo pela dificuldade que elas estão atravessando. Então as pessoas ali, elas culpavam o Império Babilônico, elas culpavam a estratégia, o posicionamento político, o posicionamento de domínio do Império Babilônico, e elas estavam cativas porque alguém se impôs, sempre terceirizando. E quando a gente olha para os dias de hoje, não é muito diferente. O que tem de gente culpando A, culpando B, o que tem de pessoas com teorias de conspiração, o que tem de pessoas se perdendo, inclusive no meio cristão, né? Que o Covid-19 é uma invenção feita em laboratório e que tudo isso não passa de um plano da esquerda para derrubar o governo que aí está. E as pessoas se esquecem que quando é um governo de direita, eu não estou aqui defendendo nem governo de direita nem de esquerda, mas as pessoas se esquecem que quando é um governante de esquerda que está no poder, as pessoas de direita estão constantemente, dia após dia, tramando meios, articulando meios para derrubar seja lá quem for que está lá, seja ele de direita ou de esquerda. E as pessoas, a gente encontra algumas pessoas tentando se apegar e dizendo que há toda uma manifestação, uma generalização para derrubar o atual presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e algumas pessoas se perdendo em alguns vídeos, né, tentando ligar alguma coisa ao nome, porque o nome dele tem Messias e que ele é o Messias, ele é o homem de Deus. Veja, queridos, como igreja nós precisamos orar pelas lideranças do nosso país, por todos os líderes do nosso país, não é apenas pelo presidente, mas pelos ministros, pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, enfim, vereadores e por aí vai, prefeitos, e são inúmeras, né, as autoridades constituídas, estabelecidas por Deus sobre nós, e nós precisamos orar por cada uma delas, seja elas de direita ou de esquerda, ok? E como as pessoas acabam se perdendo nisso, colocando a sua esperança em homens, e a nossa esperança não está em homens, e a nossa esperança tem que estar em Deus. E o que é que Deus usa o profeta para falar com aqueles homens, né? Apesar deles estarem culpando A ou B. Além dessas semelhanças, a primeira coisa que eu quero que você perceba e que nós precisamos aprender no atual momento que nós estamos vivendo, o que essa carta nos ensina, o que esse texto vai nos ensinar, é que há toda uma exortação da parte de Deus para que o seu povo se arrependa e se volte para Ele. Quando a gente dá uma olhada no texto, por exemplo, no versículo de número 7, nós vamos encontrar o Senhor Deus falando assim através do profeta para aquele povo: busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Veja bem, eles são instruídos, eles estão no cativeiro, eles estão numa situação incômoda para cada um deles, e eles estão numa expectativa de que vão ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de livramento, e de repente Deus se volta para eles, eles estão culpando A ou B, eles estão tentando achar um motivo do porquê eles estarem naquela situação, alheios a eles mesmos, um motivo externo, né? A culpa é do Império Babilônico, e aí de repente Deus se vira através do profeta e diz o seguinte: fui eu que deportei vocês. Fui eu que os coloquei nessa situação. Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês acham que governos ou governantes ou impérios ou nações ou forças exteriores têm mais autoridade sobre a vida de vocês do que eu, que sou o Senhor Deus? Vocês estão redondamente enganados. Eu coloquei vocês, ou permiti com que vocês estivessem nessa situação. E aí Deus ele ainda vai além, ele além de dizer que foi ele que deportou o povo, ele diz assim que é para o povo orar pela paz
da Babilônia. É para o povo orar pela prosperidade da Babilônia. Eles são instruídos a orar dessa maneira porque, ao clamar por paz para aquele império, naquela situação, essa paz iria beneficiar a cada um deles. Isso não era o que eles estavam querendo ouvir. Eles queriam ouvir que o sofrimento iria acabar, eles queriam ouvir que a vida de escravidão iria acabar. E é interessante porque eles só conseguiam enxergar as circunstâncias que tanto incomodava cada um deles naquele momento que eles estavam vivendo. Eles se viam como escravos, mas Deus, quando Deus olhava para cada um deles, Deus não os via como escravos, o Senhor os via como estrangeiro em terra estranha, aguardando o momento da sua redenção. Outra semelhança forte, marcante com a igreja no atual momento que nós estamos vivendo sobre a face da terra, querido. Realidade muito parecida com o povo de Deus. Nós vivemos num mundo dominado pelo pensamento adâmico. Nós vivemos nesse mundo dominado por forças das trevas, mas nós não pertencemos a este mundo. A nossa pátria ela é celestial. Deus nos diz que, como nós estamos em Cristo Jesus, nós somos estrangeiros, exilados neste tempo, entre os tempos. Dá uma olhadinha depois lá no que diz o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 13. Dá uma olhada no que diz lá na primeira carta, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Em todo o livro do profeta Jeremias, assim como no capítulo de número 29, nós vamos encontrar o Senhor de uma forma extraordinária, nos dando uma lição de vida. Ele está exortando o seu povo, dizendo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao cativeiro, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer, vocês precisam florescer. É muito cômodo crescer quando tudo está favorável. Mas Deus nos exorta a crescer mesmo em meio às lutas e às tempestades da vida. Mas isso só é possível, queridos, se nós formos capazes de nos submetermos à vontade de Deus, à sua palavra, ao seu senhorio. Terceira coisa que eu quero destacar no dia de hoje, além dessas semelhanças e do fato do Senhor Deus estar nos exortando e dizendo, sou eu que tenho o controle, e além de eu ter o controle de permitir a situação, eu quero que na situação vocês cresçam e amadureçam, é o cuidado com os falsos profetas, com os Ananias do nosso tempo. Quando nós estamos em meio a crises, a lutas, a tempestades, a crises de um modo geral, com medo do nosso futuro, a gente fica vulnerável. Vulnerável a todo tipo de ensino, vulnerável a todo tipo de instrução, a todo tipo de palavra mentirosa. Quando as coisas vão de mal a pior, nós queremos a todo custo nos agarrar a qualquer coisa que nos dê esperança. Muitos param para ouvir a qualquer um. Desde que o que este venha transmitir, venha falar, esteja de acordo com aquilo que enche os meus olhos, aquilo que vem de encontro aos meus anseios, às minhas expectativas. Se o discurso vier de encontro às minhas necessidades, às minhas vontades, não importa quem está falando. Deve ser da parte de Deus. Principalmente se quem fala, se quem transmite a mensagem tiver aquele aquele aspecto, né, de espiritual, o título de espiritual, né? Se for de repente um sacerdote, um profeta, um missionário, um pastor, um bispo, um apóstolo, principalmente se ele fizer uso da palavra do Senhor, se ele pegar um trecho ali, como eu já disse, é muito fácil você tirar um texto do contexto, mas nem todo mundo presta atenção a isso. Por isso a importância de nós estudarmos e de conhecermos a palavra do Senhor, para não nos deixarmos levar por ventos de doutrina, né? Infelizmente nem todos fazem isso. Alguns podem, quantas vezes eu já me deparei, né, com situações, com ensinos fraudulentos, com ensinos heréticos, e aí você vai falar
com o irmão A, o irmão B, e ele diz: mas como é que pode ser, pastor? Ele fala tão bem, ele fala em nome do Senhor, quando ele fala eu até me arrepio, quando ele fala eu me emociono. A palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração e que Deus vê além do que o homem vê. Cuidado nesse tempo de crise, cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que querem a todo custo trazer uma palavra de ânimo usando o texto bíblico, só que completamente fora do contexto. Cuidado com aqueles que querem aterrorizar, amedrontar, trazer medo, trazer pavor, usando inclusive a palavra do Senhor Jesus, mas também fora do contexto. Nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor. Quarta coisa que eu quero destacar para você no dia de hoje é que você não precisa ficar tão preocupado em querer ouvir o que esses ditos homens de Deus têm a dizer ou a transmitir. Se assim você o fizer, se assim você o ouvir, porque Deus usa pessoas, eu creio que Deus está querendo me usar para pessoas nessa tarde, reflita a luz do texto bíblico, verifique a luz da palavra, ok? Veja o que o texto diz antes, o que ele diz depois, estude todo o contexto, como eu já disse, para você ter uma compreensão do todo. Mas você não precisa ficar preso ao que os homens disseram, dizem ou terão a dizer para você. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para você. É interessante porque o verso de número 11 que a gente começou a ler dessa promessa tão maravilhosa da parte do Pai. O Senhor Deus, Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu, é o Senhor Deus dizendo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quantos gostariam de ter essa experiência de hoje, de agora, no meio da tribulação, no meio da dor, da angústia, da frustração, da perda, da decepção, ouvir Deus falando literalmente ao seu coração essas mesmas palavras: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Quantos gostariam de ter essa experiência? Seria maravilhoso, não seria? Mas eu quero chamar a sua atenção que quando eles ouvem isso da parte do Senhor, se você voltar um pouquinho no versículo de número 10, a promessa começa, ou a parte bonita da promessa que a gente gosta, começa no versículo de número 11, mas voltando no versículo de número 10, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Sabe, queridos, quando eles ouvem essa palavra da parte do Pai, quando eles ouvem essa promessa maravilhosa de Deus dizendo que conhece os planos e que os planos são para dar um futuro de paz, haviam se passado apenas 4 anos de cativeiro, ainda faltavam 66 anos para que aquela promessa se cumprisse na totalidade para cada um deles. O cativeiro durou 70 anos. Apenas 4 anos e Deus dá essa palavra. Talvez alguém vai ficar desanimado, mas preste atenção. O que é que Deus está fazendo? Além de estar dizendo que para aquela situação que eles estavam passando e para toda e qualquer situação que nós passamos na vida, que há um tempo, há uma validade, há um tempo já pré-determinado para que as coisas venham a acontecer. O que é que Deus estava dizendo? O que é que Deus estava querendo ensinar para aquele povo? O que é que nós podemos aprender com isso? É que Deus está sempre à nossa frente. Deus conhece tudo a nosso respeito. Deus sabe de tudo que gera medo ou que traz preocupação. Deus sabe de tudo o que eu e você precisamos no hoje, o que precisaremos no amanhã. O problema é que a maioria de nós age como aquele povo. O povo ouviu a palavra e numa primeira parte não gostou, numa segunda parte se encheu de esperança, mas o que aconteceu com o povo? O tempo foi passando, o povo foi envelhecendo no cativeiro, muitos foram morrendo, crianças foram se tornando adultas, outras crianças foram nascendo, nada da tão sonhada libertação acontecer, medo se instaurando, angústia se instaurando, desesperança, insegurança, insatisfação, revolta. E Deus sabia de todas essas coisas.
exatamente por saber de todas essas coisas, exatamente por isso foi que ele deu essa palavra, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Deus, ele permitiu com que o povo passasse por aquelas lutas, permite que venhamos a passar por lutas, por dificuldades, mas ele supre cada uma das nossas necessidades. E uma das maneiras dele suprir essa necessidade é se fazendo um Deus presente na hora da adversidade, na hora da dificuldade, sendo um Deus que traz uma palavra de ânimo, sendo um Deus que se manifesta e diz: eu estou vendo a sua dor, estou vendo a tua lágrima, estou vendo a sua aflição e eu tenho uma palavra de vida para você, eu tenho uma palavra motivacional, mas que não é vazia, que não é solta ao vento, é uma palavra poderosa que de fato e de verdade, se você vier a compreendê-la, você poderá se encher de esperança, você poderá ter a sua vida completamente renovada no Senhor. Muitos, ao me ouvir trazendo essa palavra, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, se pela manhã, se à tarde, se à noite, então não posso dizer se nessa tarde ou se nessa noite, mas muitos ao me ouvir trazendo essa palavra, podem discordar e de repente dizer: ah, pastor, me desculpe, mas esse tipo de evangelho não me serve. A minha expectativa é de que a promessa seja de livramento imediato. A minha expectativa é que baste eu me apropriar da mesma, confessando, citando a mesma, e logo ela se cumprirá na minha vida. Eu não vou ficar parado acreditando que Deus quer me ensinar através de uma situação ruim, que Deus é esse. Ele não é um Deus de amor. Eu quero ouvir uma palavra de livramento, de segurança, com garantias de que eu ficarei bem agora, que irei realizar os meus sonhos, que irei conquistar, de que Deus fará a parte dele, me livrando de todo o mal e dos efeitos ruins à minha volta. Afinal de contas, eu sou filho dele. Alguns até poderão dizer: eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel. Não é isso que muitos têm ensinado por aí? Se preciso for, eu vou colocá-lo à prova, eu vou determinar, eu vou me revoltar e ele terá que me atender. Se de alguma forma você se vê nessa situação, isso está acontecendo com você, você tem esse tipo de sentimento, permita-me te pedir calma por um instante, por um momento, e te dizer: esta palavra aqui é uma palavra que aponta para a verdadeira segurança que eu e você necessitamos e que precisamos. E que não se baseia em absolutamente nada dessas crendices, desses ensinos tortos que têm ecoado por nossa nação e aos quatro cantos do mundo aí, através da boca de tantas pessoas. Versículo de número 11, o Senhor Deus, ele diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e ele completa dizendo: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós podemos dizer glória a Deus, mas precisamos compreender o que ele está falando aqui, precisamos contextualizar isso para a nossa realidade hoje. O que essa promessa tem a ver com a gente? Qual a relação do texto com a igreja de Cristo hoje? Queridos, a mesma relação que havia para eles naquela época. O que o Senhor Deus estava dizendo para eles era: no tempo da aflição eu vou estar com vocês, eu estou com vocês, eu tenho uma palavra de ânimo para vocês. Isso tem um prazo de validade, isso tem um tempo de duração. E quando chegar esse tempo de duração, ou quando der o tempo dessa duração, segundo os meus decretos, porque eu sou o Senhor, eu sou soberano na vida de vocês, eu irei trazê-los em paz e em segurança para o lugar que vocês tanto desejam. Qual é a garantia? A garantia de que o Senhor está presente em todos os nossos momentos de angústia, de medo, de aflição, de tristeza.
Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos, e mais, é a certeza de que esse lugar que eu e você tanto desejamos, que é esse lugar de paz, de segurança, de alegria, esse lugar em que não há mais pranto, em que não há mais dor, em que não há mais sofrer, em que não há mais morte, ele já está garantido por ele. Cristo Jesus pagou o preço. E ele foi preparar esse lugar para mim e para você. Esse lugar já está garantido, nós já temos a garantia desse lugar. A contextualização dessa promessa para mim e para você hoje é: vocês vão sim enfrentar lutas, adversidades, e no decorrer dessas lutas e dessas adversidades eu vou me revelar a vocês e vou estar sempre motivando vocês, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o grande livramento que vocês tanto desejam, ou o livramento maior que vocês tanto desejam, esse já está garantido pelo Pai, através de Cristo Jesus. A nossa esperança é a sua vinda. Muito em breve ele vai voltar, queridos. Por isso, quando nós ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, quando ouvimos falar de epidemias e pandemias, de crise mundial, a nossa fé não é abalada. Nós somos sim humanos, somos sim mortais, temos sim sentimentos, passamos sim por fragilidades, e como diz o apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, temos sim um sentimento que gera uma certa insegurança, enfim. Mas a nossa fé não é abalada, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança é a sua vinda. Jeremias declara que este plano é um plano para o nosso bem. Eu vejo o Senhor Deus falando hoje, numa contextualização do que está acontecendo aqui dentro desse texto do livro do profeta Jeremias. Eu vejo Deus falando hoje para pais, para mães, para homens, para mulheres, para famílias, para pessoas que perdeu tudo. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu trabalho, perdeu dinheiro, perdeu bens. Gente que, de repente, por causa seja da crise do coronavírus, ou da crise financeira, ou de qualquer outra crise, uma crise conjugal, ou qualquer outra crise que está atravessando, gente que está cheio de dúvidas, de incertezas quanto ao futuro, e que está se perguntando como será o futuro dos meus filhos, como será o meu futuro, onde eles irão morar, como que eles irão viver, como que viveremos, como que iremos garantir um acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a uma formação de qualidade. Num mundo tão conturbado, o que será que vai acontecer com as pessoas que eu amo? Enfim, em meio a esse caos que está à volta de muitos, à nossa volta, eu vejo Deus dizendo, eu vejo Deus falando: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quais são os planos que eu tenho para cada um de vocês. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, planos de garantir um futuro de paz. Os planos de Deus são planos de paz para a nossa vida. Paz não significa ausência de crises, ausência de conflitos, ausência de dor, mas significa mudança de condição, principalmente aqui. Qual a garantia de desfrutarmos do favor do Senhor? É o último ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa reflexão do dia de hoje. A semelhança que nós temos com aquele povo que estava vivendo aquela crise ali na Babilônia. Qual é a garantia de que nós iremos desfrutar do favor do Senhor? É a mesma que aqueles irmãos tinham. Versículo de número 12. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração.
Essa é a garantia, querido, que eu e você temos. Essa é a garantia de você que me ouve, tem, de poder desfrutar das bênçãos do Senhor. Apesar do pecado daquele povo, apesar do pecado do nosso povo, apesar da rebeldia daquele povo, apesar da nossa rebeldia, da minha rebeldia, as portas da reconciliação, elas estavam e continuam abertas. O Senhor Deus está dizendo: quando você desejar de todo o teu coração me buscar e se voltar para mim, você vai me encontrar, você vai me achar. Você vai encontrar alívio para a sua alma, você vai encontrar alívio para a sua dor. Ele faz uma promessa maravilhosa, dizendo que se o buscássemos de todo o coração, Ele se deixaria achar. Serei achado, farei voltar, congregar-vos-ei, tornarei a trazer-vos ao lugar que vocês tanto desejam, ao lugar de paz, ao lugar de segurança. Eu estou encerrando essa meditação e eu queria fazer uma pergunta para você. Jeremias, capítulo 29, em especial os versos 11 a 14, se aplicam a você? Se você está em Cristo Jesus, você pode contar com isso. No entanto, você precisa entender e compreender, querido, isso, essa promessa, essa passagem. Ela não promete um futuro terreno livre de dificuldades. Ela garante um futuro de paz em Cristo Jesus. Um futuro de esperança e não de desespero. E eu quero te desafiar a deixar a verdade de Deus inundar o seu ser. Por favor, não se apegue a Jeremias 29, 11, 14, com a falsa esperança ou a falsa expectativa de que Deus vai te livrar do teu sofrimento aqui e agora. É claro que Ele pode fazer isso, e é óbvio que Deus não quer ver os seus filhos sofrer. Mas esse não é o foco da palavra. Esse não é o foco da promessa. O propósito da palavra, da promessa, para mim e para você, é a de nos conduzir a uma íntima relação com Deus o Pai. Se nós assim o fizermos, crendo e praticando a sua palavra, querido, a nossa confiança, a nossa fé, ela vai ser fortalecida, restaurada, impactada pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, de maneira tal que mesmo em meio à crise, como aquele povo estava vivendo em meio à crise lá na Babilônia, nós vamos orar, seja pelo governo de direita ou pelo governo de esquerda, não com objetivos políticos, sabe, ali no nosso coração, não. Nós vamos orar por entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para a nossa nação, para o mundo. E vamos fazê-lo sem colocar a nossa expectativa nem a nossa esperança em homens, em governos, nem em ninguém. A nossa expectativa e a nossa esperança estará sempre firmada no Senhor. Nossa expectativa não vai estar também firmada numa falsa esperança de que precisamos nos agarrar a Ele para Ele nos livrar desse momento de dor. Não, Ele é capaz de fazer, Ele quer fazer, Ele pode fazê-lo, mas a nossa expectativa está na certeza de que a nossa pátria é celestial, de que o nosso lugar de esperança, ele não pode ser roubado, ele não pode ser manipulado, independentemente da situação, da circunstância que nós estamos vivendo, porque o reino de Deus começa aqui, no lugar onde nós estamos, seja em Brasília, seja na Babilônia, seja onde você estiver, com Covid-19, sem Covid-19, com emprego, com desemprego,
com perseguição política, sem perseguição política, com um templo fechado, sem templo fechado, não importa. A nossa fé e a nossa confiança está única e exclusivamente centrada e firmada no Senhor. Talvez você tenha chegado até o dia de hoje sem assumir um compromisso com Cristo. Ou quem sabe você se acostumou, se habituou à religiosidade praticada no nosso país, dependente do credo. Mas nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei quando você vai assistir esse vídeo, Deus está dizendo a mim e a você: eu me importo com você e eu quero me relacionar com você. Eu sou o único que pode garantir um futuro de paz, que pode garantir um futuro glorioso para você. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu quero te dar uma direção. O Pai está te convidando nesse momento a entregar a sua vida a Ele. Não a uma religião, não a um credo, mas a Ele. A Bíblia nos diz que quem nos garante esse retorno, quem nos garante esse lugar seguro que todos os homens desejam, apesar de nem todos conseguirem se expressar e falar a respeito desse lugar, a Bíblia nos diz que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é o novo e vivo caminho, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o único meio pelo qual o homem pode se chegar a Deus. Na tarde de hoje, na manhã de hoje, na noite de hoje, no dia de hoje, Ele está te convidando a entregar a sua vida a Ele. Se você assim o desejar, se você assim o quiser, basta você verbalizar com os seus lábios, e aí mesmo onde você está, independente da situação que você está vivendo, Ele te enxerga, Ele te vê, Ele te ouve. Que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que você possa dizer: Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Eu quero te pedir que o Senhor me receba como sendo um filho seu, um servo seu. Eu te peço que o Senhor se revele dia após dia a mim, que o Senhor me lave, que o Senhor me purifique, que o Senhor perdoe os meus erros e os meus pecados. Eu quero confessar, Senhor, que eu sou um pecador e que eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu perdão. Eu quero te desafiar a ler o texto bíblico, todo ele. Comece pelos evangelhos, comece pelo evangelho de João, amém? E que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa te alcançar, alcançar a tua casa, alcançar a sua família, alcançar a muitos. O reino de Deus não é feito de comida nem de bebida, mas de vidas, muitas vidas. Eu creio que você faz parte, amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele e te dê paz.